Bom dia, pessoal. Vou iniciar aqui essa videoaula para falar sobre circuitos RLC. Essa videoaula é baseada no livro do Nilsson and Riedel, capítulo 8. Bom, vou começar fazendo uma ilustração para contextualizar sobre os circuitos RLC. Graficamente dizendo, um circuito RC ou RL, né? Se eu aplico a resposta, né? Se eu disser aqui que eu tenho aqui um nível 0, isso aqui seria um set point. Em um circuito RC ou RL eu vou ter essa dinâmica, tá certo? Sabendo que o tempo de subida, né? Isso aqui é caracterizado no circuito RC por tal igual a R vezes C, e no circuito RL é L dividido por R. E quanto mais esse tal, quando a gente disser que esse sistema está mais rápido, quer dizer que essa resposta ela vai ter uma dinâmica mais se aproximando desse set point, tá certo? Mas o interessante desse circuito, pessoal, é que eu posso ter essa curva mais deitada ou mais acentuada, tá? Então, o valor do R e do C, ou do R e do L, né, vai influenciar nessa dinâmica. No circuito RLC, né, nós temos uma dinâmica onde essa dinâmica de atingir esse set point, a gente pode ter uma coisa parecida com isso aqui, ó. Vou imaginar que eu tenho aqui meu set point, tá certo? E aí eu posso ter, né, uma característica é que o meu sistema, na medida que eu procuro esse set point, eu posso ter passado desse ponto, né, ter uma pequena oscilação sobre esse set point, tá certo? Dependendo do valor do R e do C, eu posso ter uma dinâmica também parecida com a resposta, né, dos sistemas RC ou RL, tá? Então é isso que nós vamos abordar aqui, né, quando a gente fala sobre sistema criticamente amortecido, subamortecido, né, o superamortecido, tem a ver com essa dinâmica, tá certo? Então vamos dar início. Vou abrir aqui os meus slides de apoio, né? Só um minutinho. Então, vou iniciar aqui com uma resposta natural do sistema, né? Acompanhando lá o capítulo 8 da sequência do nível do... Bom, então vamos dar início, né? Esse material é um material baseado, né, de autoria da professora Vaded Turben, e aí nós vamos iniciar aqui então, tá certo? Bom, os objetivos, nós vamos apresentar aqui a resposta do circuito natural, né, RLC em paralelo, e na sequência eu vou falar sobre a RLC em série. Lembrando, pessoal, que a resposta natural, imagine que eu tenho um circuito RLC energizado. Quando eu retiro a fonte de alimentação externa para esse circuito, a energia que está armazenada, né, seja no L, seja no C, ela vai, essa energia inicial armazenada, ela vai ser retornada para o circuito. E aí, isso que eu chamo de resposta natural, tá certo? Bom, aqui tem uma ilustração, então, de um circuito paralelo, com 3 elementos, né, C, L e R. E aí eu preciso determinar o valor dessa tensão V, tá certo? Em função dessa resposta natural. Trata-se, então, o meu problema de determinar a tensão, né, criado nos ramos em paralelo. Observe que essa tensão ela é igual para os 3 elementos, né, já que eles estão em paralelo. Essas condições iniciais, né, que representam a energia armazenada, eu posso ter a tensão do capacitor, né, ou a corrente do indutor, né? As correntes nos ramos podem ser obtidas após o cálculo da tensão, caso necessário. Para um circuito RLC em série, eu tenho essa configuração, tá certo? Então, o problema é determinar a corrente que circula pelos componentes em série devido ao fornecimento de energia, né, armazenada no indutor e ou no capacitor. As condições iniciais, né, pode ser a tensão no capacitor ou a corrente zero, né, no indutor. As tensões dos elementos podem ser obtidas depois de calcular a corrente, caso necessário. Bom, então,
eu tenho aqui uma equação, né, diferencial homogênea de segunda ordem. Lembrando que circuitos, né, RLC, eles são governados por equações diferenciais de segunda ordem. Por isso que nós chamamos de circuitos de segunda ordem, né? Bom, partindo da premissa que uma solução geral seja da forma exponencial, né, onde K e S são constantes desconhecidas, eu posso assumir que uma solução geral aí para essa equação seja x de t igual a k vezes e elevado a st, tá certo? Capítulo 8 do Nilson tem lá, né, falando mais, tecendo mais comentários sobre isso, mas enfim, se eu substituir essa solução na minha equação diferencial, eu tenho k vezes S2 vezes e elevado a st mais bk, né, vezes S elevado a st mais ck vezes e elevado a st igual a zero. Fazendo um rearranjo matemático, eu tenho k vezes e elevado a st, que multiplica S ao quadrado mais bs mais c igual a zero. Bom, o k é uma constante, né, que foi assumida, então ela é diferente de zero. E elevado a st também não pode ser zero, né? Para t maior que zero, eu tenho uma dinâmica aqui que não vai ser zero. Então, eu tenho que S ao quadrado mais bs mais c igual a zero. Essa equação é conhecida como equação característica, tá certo? Então, S ao quadrado mais bs mais c igual a zero. A equação característica, uma equação de segundo grau, né? Lembrando do teorema de Pitágoras, a solução, então, as raízes seriam menos b sobre 2a, mais ou menos raiz de b2 menos 4ac sobre 2a. Após um rearranjo matemático, pessoal, as raízes características, né, ou da equação característica, podem ser descritas da seguinte forma: S1, S2 igual a menos b sobre 2, mais ou menos raiz de b sobre 2, isso tudo ao quadrado, menos c. O comportamento, né, de x de t depende do valor de S1 e S2. E aí, da matemática, nós temos que uma solução geral, x de t, ela é da forma A1, que multiplica e elevado a S1t mais A2, vezes e elevado a S2t. Vamos assumir, então, que essa seria uma solução geral para essa equação. Então, dado esse circuito, onde estão indicadas as correntes, né, em C, L e R, e aqui eu tenho a tensão sobre os ramos em paralelo. Aqui eu tenho V sobre R, mais um L de 0 a t, V de t de tal, mais I0, mais C vezes dV dt. Tá? Esse zero é a corrente inicial, então, nesse indutor. Os demais é a corrente no resistor, a corrente aqui no indutor, e C dV dt é a corrente no capacitor. Né? Se eu derivar essa equação em relação a V, vai surgir 1 sobre R dV dt mais V sobre L, né, aplicando a derivada nessa integral, mais C dV ao quadrado sobre dt ao quadrado igual a zero. Dividindo tudo isso por C, eu tenho dV ao quadrado sobre dt ao quadrado, mais 1 sobre RC, dV dt, mais V sobre LC igual a zero. Fazendo B igual a 1 sobre RC, C igual a 1 sobre LC, tem-se, né, S1, S2, menos 1 sobre 2 vezes RC, mais ou menos 1 sobre 2 vezes RC, isso aqui tudo ao quadrado, menos 1 sobre LC, raiz disso tudo. A equação da tensão, então, ela tem a forma, né, A1 que multiplica E elevado a S1t, mais A2 que multiplica E elevado a S2t. A equação da tensão, né, como nós colocamos, aqui nós temos 3 casos a considerar. Ficou um deslocamento aqui, tá, pessoal? Mas vamos seguir. Quando eu tenho que A ao quadrado, alfa ao quadrado é maior que ômega zero ao quadrado, nós dizemos que nós temos duas raízes reais distintas. Para esta situação, nós dizemos que a resposta é super amortecida. Quando eu tenho alfa ao quadrado igual a ômega zero ao quadrado, nós temos duas raízes iguais. E aí caracteriza essa resposta criticamente amortecida. Quando eu tenho alfa quadrado menor que ômega zero ao quadrado, nós temos raízes complexas conjugadas, resposta super amortecida.
Nós vamos ver na sequência que esse alfa é conhecido também como fator de amortecimento e ômega zero é a frequência natural, né, de oscilação. Seria uma frequência de ressonância de oscilação. Bom, a equação, né, eu tenho aqui, eu chamo, né, frequência de Napier, alfa igual a 1 sobre 2 vezes RC, frequência angular de ressonância ômega zero igual a 1 sobre raiz de LC. Então, as raízes características ou frequências complexas S1, S2 igual a menos alfa, mais ou menos, raiz de alfa quadrado menos ômega zero. Tá? Eu fiz uma pequena mudança nesse slide, então acabou que esse destaque aqui apareceu depois, né? Mas eu preciso dessas, para o circuito RLC, né? Dessas relações que são importantes. Bom, então, está aqui novamente as relações, né? Alfa é chamado de fator de amortecimento ou coeficiente de amortecimento. Ômega zero é chamado de frequência angular de ressonância. Então, está aí novamente. Bom, dado esse circuito aqui, pessoal, esse exemplo, né? Ele caracterizou aqui qual é o tipo de resposta. Sejam aqui os valores de R igual a 200 ohm, L igual a 50 mH e C igual a 0,2 microfarad, né? Letra A, letra B e letra C. Então, esse problema se resume a gente fazer uma análise, né, de ômega ao quadrado e ômega zero ao quadrado, usando as relações alfa igual a 1 sobre 2RC e ômega zero igual a 1 sobre LC. Bom, se eu substituir esses valores, né, para a situação A, eu vou chegar à conclusão que a resposta é super amortecida. Tá? Eu tenho um alfa ao quadrado maior que ômega zero ao quadrado. Se eu repetir esse processo usando R igual a 312,5, chega-se à conclusão que a resposta é subamortecida. Tá certo? E aí a letra C ele está dizendo assim, determinar o valor de R para que a resposta seja criticamente amortecida. Usando as relações, chega-se à conclusão que esse R tem que ser igual a 250 ohms. Tá certo? As raízes características são S1, S2 menos alfa, mais ou menos, raiz de alfa 2 menos ômega zero ao quadrado. Fica aí como exemplo, então, exemplo 8.1 do livro texto, né? Para que vocês possam consultar e acompanhar a solução completa. Seja então, né, a resposta natural do circuito RLC paralelo, continuação. Para completar a descrição da resposta natural, é necessário determinar as constantes A1 e A2. Tá? A resposta superamortecida de S1 e S2, né, acontece quando alfa ao quadrado é maior que ômega zero ao quadrado. Então, a resposta de tensão, V de T, é igual a 1 vezes A elevado a S1T mais A2 vezes A elevado a S2T. Tá? O V0 mais, aqui, pessoal, substituindo, seria A1 mais A2. Né? Se eu aplicar zero em T, tá certo? Então, esse A1 mais A2 seriam o valor para V0 mais. dV0 mais, dV, dt, e aplicando o zero mais, né, o valor zero, seria igual a S1 mais A1 mais S2 vezes A2, lembrando que eu apliquei zero em T. Zero em T, não, desculpa. Derivei, né, e após derivar, apliquei zero. Então, foi esse valor. Mas, então, como é que eu determino esses valores, né? Está associado com as condições iniciais do circuito, calculadas considerando a energia armazenada inicial, ou seja, tensão inicial do capacitor e corrente inicial do indutor. V0 mais igual a V0, tensão no capacitor. A dV dt com 0 mais, isso seria igual, né? Lembrando que a corrente, né, num capacitor é C dV dt. Então, ficou em C sobre C, 0 mais. A derivada da tensão no capacitor pode ser calculada a partir da corrente pelo capacitor. Tá certo? E esse IC, 0 mais, é igual a menos V0 sobre R menos I0. A corrente pelo capacitor, né? A corrente pelo capacitor pode ser determinada a partir da corrente pelo indutor. Tá certo? Então, essas relações aqui são importantes para se definir o A1, A2, o S1A1 e o S2A2. No livro texto, o exemplo 8.2 está trabalhando sobre essa questão, né?
dados, né? V0 mais igual a 12V e L é 0 mais igual a 30 mA. Então, esses dados aqui foram dados, né? Foram colocados nesse problema para essa figura. E a partir disso, né, pede-se para determinar a corrente inicial em cada ramo do circuito, determine o valor inicial de dV dt, determine a expressão de V de t e plote o gráfico de V de t no intervalo de 0 a 250 milissegundos. Bom, a solução completa, né, está aqui, o exemplo 8.2, tá certo? Vou deixar como exercício para que o interessado procure no livro, né, e analise a solução completa, mas basicamente é utilizar as relações que nós apresentamos e substituir os valores iniciais, tá certo? Então, na letra A, por exemplo, como o indutor impede uma variação instantânea em sua corrente, o valor inicial da corrente no indutor é 30 mA. Então, IL 0 menos é igual a IL 0, que é igual a IL 0 mais, que é 30 mA. O capacitor mantém a tensão inicial nos elementos em paralelo, em 12 volts. Assim, a corrente inicial no ramo resistivo é 12 sobre 200, né? Que é 60 mA. Pela lei das correntes de Kirchhoff, a soma das correntes que saem do nó superior é igual a zero, em todo instante. Daí, IC 0 mais é igual a menos IL 0 mais, menos IR 0 mais, que é igual a menos 90 mA. Então, a observação, né, que admitiu-se que a corrente no indutor e a tensão no capacitor atingem seus valores de corrente contínua no instante em que a energia começa a ser fornecida, né? IC 0 menos igual a zero. Em outras palavras, há uma variação instantânea na corrente do capacitor em T igual a zero. Na letra B, IC, né, é igual a C dV dt. Fazendo a substituição, dV 0 mais igual a dt, menos 90 sobre 10 elevado a menos 3, né, que é o valor da corrente, que foi calculado na letra A, sobre 0,2 vezes 10 a menos 6, que é o valor do capacitor, né? Então, isso me dá um valor de menos 450 kV por segundo. A letra C, aplica-se então os valores calculados, né, na solução S, para chegar no valor de S1 e S2, tá certo? Então, vou deixar aqui como exercício, né? Aplicar para encontrar os valores de A1, A2, e no final, para a gente ter o valor da tensão, a fórmula da tensão, V de T, né? E graficamente nós temos essa dinâmica. Ele pediu para plotar o gráfico no instante 0 a 250 milissegundos, então esse é o gráfico plotado, tá certo? Para esse exemplo. Tem aqui outro exemplo, aliás, desculpa, eu repeti aqui a figura, né? Só para dizer que o exemplo completo está no capítulo 8 do livro-texto News and Riddle, 2015. Bom, resposta natural dos circuitos RLC paralelo, quando a resposta é subamortecida. S1 e S2 são números complexos conjugados. Eu tenho essa situação, alfa ao quadrado é menor que ômega zero ao quadrado. A forma geral é V de t igual a 1 vezes a elevado a st mais a 2 vezes a elevado a S2 de t. Tá? Aqui, pessoal, nós temos aqui, então, S1 e S2 é menos alfa, mais ou menos raiz de alfa 2 menos ômega ao quadrado, ômega zero ao quadrado. Para essa situação, né, que o alfa ao quadrado é menor que ômega zero ao quadrado, foi invertido o ômega zero menos alfa 2, colocou-se o sinal menos na frente, e aí menos alfa é mais ou menos, tirei esse menos aqui para fora da raiz, né? E aí isso foi substituído por J. J que multiplica m ômega zero menos alfa ao quadrado. Ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado. Isso é igual a menos alfa mais ou menos J. E aí chamou-se essa relação aqui de ômega D. Esse ômega D é raiz de ômega zero menos alfa ao quadrado. Esse símbolo ômega D aqui a gente chama de frequência natural de amortecimento, que vai ser trabalhado para essa situação. Tá? Então, a frequência angular amortecida é ômega D igual a raiz de ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado. A resposta natural, então, é V de t igual a 1, que multiplica E elevado a menos alfa t, mais J ômega D t mais A2, que multiplica E elevado a menos alfa t, menos J ômega D t, tá certo? Aplicando a relação de Euler,
na parte exponencial aqui do E. Aí houve isso aqui a gente pode chamar que é E elevado a alfa t, que multiplica o cosseno de ômega dt mais B2, que multiplica E elevado a alfa t seno de ômega dt. Tá? Na verdade, esse B1 e B2 ficou errado aqui, tá, pessoal? É A1 e A2 aqui, nesse slide. Continua, né? Devido a um Ctrl+C e um Ctrl+V, né? As constantes permanecem as mesmas, tá? Bom, então a resposta natural, ela tem esse formato. E aí, quando ele diz aqui o V0 mais igual a V0, né? B1, dV0 mais igual a IC sobre C, menos alfa B1 mais ômega D B2, né? Essas relações, na verdade, foi só uma maneira diferente aqui, né? Na verdade, retornando aqui, observe que B1 e B2 são valores reais, são constantes reais, enquanto A1 e A2 são números complexos conjugados, tá? Então, eu vou indicar para vocês consultar o livro texto, né? Para entender melhor aí essas relações, mas vamos seguir em frente. Então, E elevado a mais ou menos Jθ igual a cosseno de θ mais ou menos J seno θ. Aplicando essas relações sobre o valor de V de t, aí ficou A1 vezes E elevado a menos alfa mais J ômega dt mais A2 vezes E elevado a menos J ômega dt, né? A1 que multiplicar E elevado a, tirei o alfa do parênteses, menos alfa t, que multiplicar E elevado a J ômega dt, mais A2 vezes E elevado a menos alfa t, vezes E elevado a menos J ômega dt. Aplicando aqui, né, a relação de Euler no segundo termo, de E elevado a J ômega dt, né, e E elevado a menos J ômega dt, que vai acontecer que, aplicando a matemática, vai dar E elevado a alfa t, que multiplica A1 mais A2, cosseno de ômega dt, mais J, A1 menos A2, que multiplica seno de ômega dt. Tá? Então, na verdade, nessa relação, né, o A1 mais A2 aqui, ele chamou de B1, e no A1 menos A2 ele chamou de B2, né? Eu falei que teria um erro no slide, mas acompanhando aqui eu estou vendo que não, tá? As observações importantes, né? A alfa é diferente de zero quando houver um resistor no circuito, tá? Então, no circuito RLC, né, com LC fixo, se eu aplico um resistor no circuito, o alfa é diferente de zero. Se alfa for diferente de zero, a frequência de oscilação, ômega d, é menor que a frequência natural, ômega zero. Ou seja, a resposta é amortecida, tá certo? A resposta é oscilatória, a frequência de oscilação é ômega zero. A amplitude de oscilação diminui, né, exponencialmente. A rapidez da diminuição depende de alfa, o fator de amortecimento. Há dois elementos que armazenam energia, C e L. A energia oscila, né, ou é trocada, e aí ela é dissipada no resistor. Para R tendendo a infinito, temos que alfa tende a zero e ômega d tende a ômega zero. Tá? Alfa igual a 1 sobre 2 RC, ômega zero igual a 1 sobre LC, né, raiz disso, ômega d igual a ômega zero menos alfa ao quadrado. Então, de modo resumido, pessoal, seja um sinal, né? Esse sinal, você aplica, ele tem o ômega zero, que é uma frequência natural de oscilação, e o ômega d é como se fosse um freio, tentando fazer com que essa oscilação diminua, por isso que ele chama de fator de amortecimento. Determinação de B1 e B2, né? V0 mais igual a V0, então isso aqui pode ser igualado a B1, dV0 mais dt é IC0 mais sobre C, que é igual a menos alfa B1 mais ômega d B2. Bom, então existe aí o exemplo 8.3, ele é para esse circuito, né, dessa figura, e aí foi colocado que o V0, a tensão inicial aqui do capacitor é zero, e que essa corrente inicial é menos 12,525 mA. Então está pedindo aqui a resolver a equação característica, né, determinar as condições iniciais, a expressão da resposta para t maior que zero, e desenhar o gráfico, né, plotar o gráfico nesse instante 0 a 11 milissegundos. Tá? A resposta, então, associada, né, usando o ômega, o alfa, a resposta subamortecida, o ômega d igual a 979,80 radiano por segundo.
S1 e S2, menos 200 mais J, 979,80 radiano por segundo, e o S2 é menos 200, menos J, 979,80 radiano por segundo. A expressão de V de T, então, é determinada, né, com a fórmula já colocada, né? E aí a determinação dos valores de B1 e B2 vão partir, né, do ponto 2, com as condições iniciais e usando as relações apresentadas. O desenvolvimento vai chegar em B1 igual a 0 e B2 igual próximo de 100 volts. E aí eu tenho que o V de T igual a 100, que multiplica E elevado a menos 200T, que multiplica seno de 979,80T volts, para T maior ou igual a 0. Então, recomendo aí a consulta ao livro texto, né, para ver, né, o detalhamento completo aí do exemplo. V0 mais igual a V0, B1, dV0 mais igual a IC0 mais C, isso vai ser igual a menos alfa B1 mais ômega D B2, né? E aí a resposta é essa dinâmica desse gráfico, tá? Observe a oscilação, né? Aí, subamortecido tem a ver com isso, né? A energia, ela foi gradativamente até chegar em zero, houve um período oscilatório, né, associado aos valores de ômega 0 e alfa 0, e o alfa, tá? Bom, o terceiro caso é quando o alfa ao quadrado é igual a ômega 0 ao quadrado, e a gente disse que essa resposta é criticamente amortecida, né? A gente disse que os circuitos a dinâmica está prestes a oscilar, tá? Então, ômega ao quadrado é igual a alfa ao quadrado, ômega 0 é igual a alfa, né? S1 igual a S2, que é menos alfa, mais ou menos raiz de alfa ao quadrado menos ômega 0 ao quadrado. Isso é igual a menos alfa, que é igual a menos 1 sobre 2 vezes RC, tá? Fazendo a substituição, né? Quando as raízes da equação diferencial são iguais, a solução possui um termo exponencial em termo do produto de um termo linear como uma exponencial. Então, o V de T, né, é D1, que multiplica T vezes E elevado a ST, mais D2 vezes E elevado a ST, tá? Tem um T nesse termo 2, depois vocês consultem lá, por favor, no livro texto, né? Eu tenho que revisar esse ponto aqui. V de T é menos D1, T, né, elevado a S alfa T, mais D2 vezes E elevado a menos alfa T. Então, a determinação de D1 e D2, né, eles precisam ser terminados. O V0 mais igual a V0, essa tensão inicial, então é igual a D2. E usando dV0 mais dt é igual a IC0 mais sobre C, que é D1 menos alfa D2. Então, nesse exemplo, está sendo explorado justamente esse conceito. O exemplo 8.5. Foi dada a condição inicial, V0 igual a 0 e 0 igual a menos 12,25, tá? Então, determine o valor de R para que a resposta seja uma tensão criticamente amortecida. O R para essa situação é igual a 4K. Indica a expressão V de T para T maior que 0. Então, no slide 2, né, usando os valores iniciais, os valores calculados foram IC0 mais 2,25 mA e o dV0 mais dt deu 98.000 volts por segundo. O D1 associado, então, é 98.000 volts por segundo e o D2 igual a 0, o que leva a essa expressão para V de T. V de T igual a 98.000 vezes T vezes E elevado a menos 1.000 T volts. T maior ou igual a 0. Análise gráfica aqui está o gráfico, né? Dessa dinâmica, tá? Ele houve uma oscilação e já foi, né, para o valor zero, né? Sem aquela oscilação que nós observamos no gráfico anterior. Bom, o desenvolvimento para um circuito RLC série, pessoal, isso aqui foi dado a equação das malhas, né? R vezes I é a tensão sobre R, L dI dt é a tensão sobre o indutor, e 1 sobre C, 0t I d tal, é a tensão sobre o capacitor, assumindo uma condição inicial de V0, que é a tensão inicial no capacitor, e isso tudo é igual a 0. Diferenciando em relação a I, deu R dI dt mais L vezes dI ao quadrado dt ao quadrado mais 1 sobre C, tá certo? Essa equação aqui, né, fazendo um rearranjo, deu dI ao quadrado, dt ao quadrado, mais R sobre L dI dt mais I sobre LC. É uma equação de segunda ordem,
os coeficientes aqui são constantes, né? RLC, os valores, né? Então, isso vai gerar aqui as raízes S1,2 é menos R sobre 2L, mais ou menos raiz de R sobre 2L, isso tudo ao quadrado, menos L, 1 sobre LC, raiz disso tudo. Então, usando, né, a analogia e o estudo anterior, nós podemos chamar que a frequência de Napier agora é alfa igual a R sobre 2L, tá certo? Aquele alfa que nós discutimos, né, para o circuito RLC paralelo, muda, né, houve uma alteração. Mas a frequência angular de ressonância, ela continua com a mesma relação, ômega 0 igual a 1 sobre raiz de LC. As raízes da equação características, né, complexas, é S1, S2 igual a menos alfa, mais ou menos raiz de alfa ao quadrado menos ômega 0 ao quadrado, tá? A partir desse ponto, né, aplica-se os mesmos conceitos para determinar as dinâmicas do circuito, né? Se ele é criticamente amortecido, se ele é subamortecido ou superamortecido, de acordo com as relações apresentadas. Então, o que está sendo dito aqui é isso, né? A frequência de Napier, frequência angular de ressonância, as raízes da equação característica, tá? Então, aqui tem a determinação da corrente, né? O I é igual a 1, que multiplica E elevado a S1T, mais A2, vezes E elevado a S2T. É essa a resposta superamortecida. O I de T é B1 vezes E elevado a alfa T, cosseno de ômega dt, mais B2, E elevado a alfa T, seno de ômega dt. Essa é a relação para subamortecida. I de T é D1T, vezes E elevado a menos alfa T, mais D2, que multiplicar E elevado a alfa T, essa é a resposta criticamente amortecida. Tá certo? Bom, tá aí o livro-texto, né? O capítulo 8 de Nielsen Riedel. Esse tópico está coberto aqui no capítulo 8, para a resposta natural, e é um degrau de um circuito RLC. As recomendações, né? Aqui é uma leitura atenta ao capítulo 8, né? Ao longo do capítulo são apresentados exemplos para ilustrar os conceitos, né? E existem os problemas para avaliação e exercícios propostos ao final do capítulo, né? As recomendações minhas, né, de acordo com a minha experiência, que não se assuste com a matemática, né? Na verdade, a matemática é para a gente explicar como que determinadas fórmulas, né, como que a gente fez para chegar naquela fórmula, né? E atente-se à dinâmica dos circuitos, né? Entender aí que um circuito de primeira ordem, seja RC ou RL em paralelo ou em série, eu tenho um tempo, uma subida ou uma descida, dependendo se é a resposta natural ou degrau, né? E no circuito RLC há a possibilidade daquela oscilação até chegar ao valor final, né, de uma determinada grandeza. No mais, dê tempo ao tempo, né? Os conceitos vão se sedimentando, né? Na medida que a gente vai estudando, na medida aí que a gente vai testando isso em laboratório, tá certo? No mais, estão aí os meus contatos, né? Boa sorte e saúde a todos, né? E aí, vou ficando por aqui, e aí finalizo aqui a gravação desse tópico. Boa tarde, muito obrigado.